primeira carta de Paulo a Timóteo. Leiamos todos juntos? Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado. Ensina e recomenda estas coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Que ao abrirmos o Teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo o engano e do erro livra os Teus. Ilumina, por meio do Espírito Santo, as nossas almas. Ó grande Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Complete a seguinte frase, talvez um dia você já pensou nela ou já passou no seu pensamento. No dia em que eu me aposentar, o meu chefe, não complete, né, nem termine, ou é uma versão, né, mais pop, né? Se eu ganhar na Mega Sena, meu chefe na segunda-feira. Muitos de nós pensemos frases desse tipo, ou pensamentos até, abre aspas, né, assassinos, já passaram pela nossa mente em relação às questões trabalhistas ou na relação patrão-empregado. E brincadeiras à parte, essa é uma questão extremamente complexa, não no mundo apenas, mas no nosso país. Proporcionalmente à população, nós somos o país que tem o maior número de processos trabalhistas. Fazemos parte de um grupo de 30 países que precisa de uma parte do judiciário exclusiva para tratar das relações trabalhistas. E parece que vivemos numa eterna briga entre que patrões olhando para seus funcionários como malandros ou espertos, funcionários olhando para seus patrões como capatazes, exploradores, e aí a coisa vai. Isso não é uma exclusividade nossa. A igreja, ao longo do tempo, ao longo da história, esta tensão entre patrões, empregados, empresas e funcionários, senhores e servos é existente, tanto que muitos passam a enxergar a história como uma luta de classes entre exploradores e explorados ou qualquer coisa do tipo. E Timóteo, um jovem pastor, numa jovem igreja sob instrução de Paulo, tem que lidar com essas questões também na igreja em Éfeso, como você tem visto ao longo dos sermões. Ele tem tratado de falsas doutrinas, tem tratado dos diferentes grupos que estão presentes na igreja e como que um jovem pastor tem que lidar com viúvas, com jovens, com senhoras, com mulheres, jovens que talvez são como as nossas irmãs, ele coloca, né? Com presbíteros, anciãos, homens idosos e agora, ele lidando com esses grupos, como você observou nos sermões anteriores, nós chegamos aos grupos dos servos e dos senhores. E aí, então, eu preciso que você preste atenção, e eu vou gastar 5 minutos aqui, eu preciso que você preste atenção no conceito de escravidão, no contexto histórico em que Paulo profere essas palavras a Timóteo. Nós temos uma mentalidade, o nosso conceito de escravidão é o conceito de escravidão dos países ibéricos, Portugal e Espanha, principalmente, que é um dos regimes mais cruéis ao longo da história. E era uma escravidão de origem principalmente racial, né? Começa com indígenas e depois você vai para os de pele negra, né? Os negros escravizados, ou os povos escravizados vindo da África, capturados pelos próprios negros também e comercializados pelos portugueses e espanhóis. Mas não é desse perfil de escravidão com que Paulo e Timóteo têm que lidar na cidade de Éfeso. O perfil aqui não é uma questão racial, é uma questão de situação e é mais de classe ou de questão econômica. Os hebreus, por exemplo, né, esse subconjunto dentro do Império Romano, já lidavam com a escravidão. Se você olha no Antigo Testamento, você vai ver. E havia algumas formas que a pessoa se tornava escravo. O escravo de guerra, aquele que era capturado de guerra, aquele que se endividava e para pagar a dívida tornava-se escravo,
né? E outras questões também. E o filho nascido de escravo. No Império Romano também. Você tinha essas questões. Os prisioneiros de guerra, os filhos de escravos, daqueles que estavam na situação escravizada, e também aqueles que eram comprados ou comercializados nessa situação. Calcula-se alguns estudiosos que 1/3 da população do Império Romano, na época em que esta carta é escrita, estava na condição de escravo. Então, não é uma questão de raça aqui em que Paulo está lidando com Timóteo. E uma segunda questão também, do contexto que você tem para lidar com isto daqui, é que a função do escravo, ou o perfil dele, não era o trabalhador braçal apenas. Os escravos do Império Greco-Romano muitas vezes se assemelhavam às nossas empregadas domésticas, se assemelhavam à função dos pedagogos, né? Quando Paulo fala que a lei serviu de aio para Cristo, ele usa esse termo, aio, né? Que era referência a muitos pedagogos na condição de escravos, que estavam exclusivamente para ensinar crianças e trabalhar como mestres na casa onde eles estavam. Então, você tinha até médicos na condição de escravos e várias situações ou vários outros grupos. Talvez o mais famoso seja o filósofo Epicteto, né? Que durante, ele é um filósofo de linha, né, estoica, que durante grande parte da sua vida ele esteve sobre a condição de escravo. Então, eu quero que você olhe para isso, que isso é importante você observar. E aí o cristianismo nascente, como uma religião que quebra muros, quebra paradigmas, e cujo primeiro público-alvo eram as camadas mais simples, o cristianismo, então, aguça no coração das pessoas essa ruptura social. Como que você vai lidar com questões escravocratas ou questões de escravidão aqui no Império? E a igreja tem desafios que seriam até engraçados. Você tinha situações, por exemplo, em que tanto o escravo quanto o senhor frequentavam a igreja. E aí, durante a semana, o escravo era servo e na igreja ele é eleito presbítero. Agora é minha vez. Então, veja, como que se lida com essa questão? E essa tensão que talvez existisse, talvez o escravo achasse, veja bem, nós dois somos crentes, agora então eu terei privilégios em relação aos demais servos da casa do meu senhor, eu vou ser um servo plus, master, ou alguma coisa do tipo, onde eu estiver. Então, veja bem, é diante dessas tensões e desse contexto que a carta é escrita. Como que Paulo vai lidar com estas questões? E aí, então, ele olha para esta situação existente na igreja e lida com essas duas categorias. Então, eu quero que nós afirmaremos nesta noite, eu quero que você preste atenção, eu afirmo que o trabalho dos crentes é um instrumento evangelístico e é fonte de bênção para os nossos irmãos em Cristo. O trabalho dos crentes é um instrumento evangelístico e fonte de bênção para nossos irmãos em Cristo. Isso afirmo baseado nesses 2 versículos. Então, a minha primeira afirmativa é de que o trabalho dos crentes é um instrumento evangelístico. Mas como que eu posso transformar o meu trabalho ou caminhar do meu trabalho para a evangelização? Olhe para o primeiro versículo, então. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Como nós falamos, o quesito para servos aqui, o doulos, é o escravo dentro desse contexto greco-romano. E aí, então, quando você pensa assim, nossa, então Paulo agora vai lançar uma revolução social. Os paradigmas serão quebrados, o Império Romano nunca mais será o mesmo depois disso daqui. E aí, então, Paulo vai lidar que os servos, escravos, devem considerar digno de honra o próprio Senhor. E se você prestou atenção no sermão passado, a palavra honra aqui vai ter 2 conotações. A de prestar respeito ou ser respeitoso e a honra no sentido financeiro. No contexto aqui, evidentemente, é de prestar respeito, porque não tem como o escravo dar uma honra financeira para o seu senhor. E olha a figura que Paulo usa aqui. Todos os servos que estão debaixo de jugo.
O jugo aqui é um instrumento que a junta de bois, é a figura que Paulo usa, que a junta de bois utilizava para arar a terra. É aquele que você colocava um pedaço de madeira, e geralmente uma dupla, né, ou você fazia os pares, a fim de que os bois andassem, digamos, sincronizados, né? E isso, então, era colocado de forma pesada a forçar o trabalho dos animais. E Paulo compara a situação da escravidão com um jugo pesado que tem sobre o indivíduo. E aqui já vale algo importante, veja bem, talvez você esteja pensando, nossa, mas que frustração! Eu imaginava que Paulo seria veementemente contra a escravidão, e aqui ele parece que é meio conformista. Deixamos algumas coisas bem claras. Paulo, em momento algum, ele ratifica a condição da escravidão. Se você prestou atenção novamente, na primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele fala sobre aqueles que deveriam ser punidos pela lei, ele se refere que aqueles que são raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Está lá no capítulo 1, versículos de 9 até 11. Para esses é a lei. Na carta aos Coríntios, ele vai falar assim, olha, na hora que o evangelho chegou na sua vida, se você se converteu na condição de escravo, continue o Senhor na condição de escravo. Mas, se você tiver a oportunidade de comprar a sua liberdade, não pense duas vezes. Vai fundo, compra a sua liberdade e siga em frente. Então, veja bem, o reconhecimento da situação de escravidão não implica em consentimento com a situação da escravidão. O cristianismo ele nasce dentro de condições pré-estabelecidas da sociedade. E a escravidão, mesmo nessas condições em que nós falamos aqui, já existia. Então você tem que lidar com situações que já estão estabelecidas e fortemente arraigadas. A mão de obra em Roma era uma mão de obra escrava. Não tem jeito. Então, diante dessa situação, já que você é escravo, então Paulo trata primeiro com essa questão. E ele apresenta duas razões muito interessantes pelos quais aqueles que se tornam cristãos estão debaixo do jugo da escravidão do seu senhor não cristão, pelas quais ele deve obedecer. Primeira questão, para que o nome de Deus não seja blasfemado. Lembre-se disso. Né? A nossa confissão de fé, aliás, eu acho que o nosso catecismo maior, quando ele faz uma aplicação do 5º mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, e aí você tem uma pergunta didática, quem estão implícitos nesse pai e mãe? Aí você fala, os pais biológicos, os seus parentes anteriores e todos aqueles que estão investidos de autoridade sobre você. A motivação do crente para a obediência, mesmo que seja em condições dolorosas, mesmo em condições constrangedoras, o que nos leva à obediência não são os freios sociais, não é a preocupação com a fiscalização, não é a preocupação com o que vão pensar de mim. Eu sou levado a obedecer, eu sou levado a ser exemplar naquilo que eu faço, porque cada vez que eu faço as coisas mal feitas, o nome de Deus é blasfemado. Cada vez que eu sou rebelde, cada vez que eu sou maledicente, cada vez que eu sou preguiçoso. E aqui tem várias situações que são citadas, dentro do contexto que acontecem até hoje, em que escravos rebeldes achavam para punir os seus senhores. Cuspindo na comida, colocando pequenas quantidades de veneno, maltratando às escondidas os filhos e qualquer coisa desse tipo. Né? Quase que um paralelo que você tem hoje, muitas vezes, em algumas situações. Mas então aqui Paulo apresenta essa primeira razão. Toda rebeldia, toda desobediência, todo trabalho mal feito é fruto ou ele gera uma blasfêmia ou uma desonra ao nome de Deus. Uma segunda razão que ele coloca, cara, que os servos deveriam honrar o seu senhor, mesmo que ele não fosse crente, é que a doutrina não seja blasfemada. Talvez algumas versões aí trazem para vocês, no lugar de doutrina, evangelho ou boa notícia, porque Paulo usa o termo doutrina aqui como sinônimo de evangelho.
Então, é quase uma inferência da primeira razão, né? Você tem que ser exemplar, mesmo em condições insalubres, porque o nome de Deus não deve ser blasfemado, nem o evangelho pode ser envergonhado quando você se porta de maneira indigna. Então, Paulo encerra esse primeiro grupo, ou essa primeira orientação. E quando eu, de forma análoga, se eu me comporto de forma exemplar, o nome de Deus é exaltado. Se eu trato com honra o meu Senhor, e tratar com honra não é bajulação, o nome de Deus é exaltado e o evangelho é pregado àqueles que estão ao meu redor. Então entenda que faça de cada parafuso que você aperta, cada prego que você bate, dá uma martelada nele, cada palavra que você profere falando, sei lá, cada madeira que você serra, cada teto que você faça as suas obras, entenda que a busca pela excelência deve ser motivada pela glória de Deus e para que o evangelho não seja envergonhado ou blasfemado. Esse é o primeiro grupo. As nossas ações ou o nosso trabalho podem ser um instrumento evangelístico, porém, se forem mal feitos, podem desonrar o nome de Deus e o evangelho. E a nossa segunda afirmação é que o nosso trabalho ele pode ser fonte de bênção para os nossos irmãos em Cristo. E isso está no versículo 2. Se na primeira situação era um escravo, um servo que tinha um senhor não crente, agora na segunda situação são aqueles que têm um senhor fiel. Então, aqueles que trabalham para crentes. Por que Paulo se preocupa com esse grupo também? É provável que na situação de escravos cujo patrão eram convertidos, estavam, vou abrir aspas aqui, se folgando para cima do patrão, uma vez que havia a união do evangelho. Então, talvez eles estivessem mais relapsos nas suas ações, talvez eles estivessem mais orgulhosos em relação aos seus senhores, talvez na igreja, como eu já te disse, na condição de oficiais, poderiam procurar meios de se vingar dos seus senhores, utilizando o cargo que a eles é dado. E agora, o que Paulo fala? Não o tratem com desrespeito. Primeiro, quais são as razões para você dar honra àquele que é crente? Primeiro, porque é irmão em Cristo. E aqui tem uma questão muito interessante, meus irmãos, que se aplica não apenas a este contexto, mas a todos os nossos níveis de relacionamento. O que faz com que nós sejamos educados com os nossos irmãos, o que faz com que nós sejamos afetuosos com aqueles que estão ao nosso redor, não pode ser um motivo maior do que os nossos elos em Cristo. E a gente tem que avaliar isso muito. Porque mesmo dentro da igreja nós temos a propensão de criar grupos de afinidades, não segundo o evangelho, mas criar grupos de afinidade conforme o mundo traz. Como eu já falei para vocês, eu gosto de falar sobre mecânica, não carro, sobre carros, sobre futebol e coisas desse tipo. Talvez eu corra o risco de me alegrar em apenas conversar com pessoas que têm semelhança ou afinidade comigo nos assuntos com os quais eu converso. E ignoro pessoas que não gostam daquilo que eu gosto. Mas, na realidade, as pessoas que não têm essa sintonia de assunto comigo devem ser prezadas do mesmo jeito. Porque o valor da pessoa que está do meu lado não é de acordo com o vocabulário dela, não é de acordo com o conhecimento enciclopédico, ou não é quanto ela gosta de futebol ou não, mas é porque Cristo morreu por ela. E ela é minha irmã em Cristo, ele é meu irmão em Cristo. E por isso, eu devo ter esse prazer de estar com as pessoas e de lidar com eles. Então veja bem, a superioridade do elo em Cristo, da fraternidade em Cristo, acima de todo e qualquer outro grupo de afinidade. E uma segunda razão, uma segunda exortação que ele faz para que nós possamos abençoar os nossos irmãos em Cristo, e aí Paulo, ele aperta mais ainda, pois ele fala assim: pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Veja a lógica de Paulo.
quando você é mais produtivo como funcionário, quando você é mais respeitoso como funcionário, se o seu chefe é um irmão em Cristo, ele é abençoado pelas suas mãos. O fato dele ser seu irmão em Cristo deve te motivar a trabalhar com mais afinco, a produzir mais, a lidar melhor. Porque você sabe que diretamente você vai estar abençoando alguém que partilha da mesma fé com você. E isso é interessante também. E, novamente, por que nós buscamos excelência naquilo que nós fazemos? Agora, neste segundo caso, porque as minhas mãos ou o meu trabalho bem feito pode ser uma fonte de bênção na vida do meu irmão. Não raras vezes eu ouço muitos crentes, né, que têm funcionários ou coisas do tipo, ele me dizendo que, reclamando, né, eu lidei com alguns, reclamando que alguns funcionários que davam mais trabalho eram justamente os irmãos da igreja, porque se achavam no direito, por causa da membresia da igreja, a não ser exemplo ou serem privilegiados nos tratos com os seus patrões. E ele tinha esse constrangimento, né, de ter que administrar essas situações. Isto posto, meus irmãos, diante desses dois grupos, então, pessoas na condição de servos/escravos, lidando com chefes ou senhores não crentes e lidando com senhores crentes, algumas verdades vêm à tona para a gente aprender. Aquela famosa pergunta: como fica a minha segunda-feira diante dessas coisas? E a primeira questão que eu quero te chamar a atenção é que o poder do Evangelho é tão grande, ele supera tantas coisas, que eu passo a enxergar a vida agora, não com os olhos sociológicos, filosóficos ou de qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. A despeito da escravidão ser um dos regimes mais horríveis de manchar a dignidade humana, ter servos ou senhores que fossem capazes das maiores crueldades com os seus servos. Quando Paulo fala isso, e na carta aos Gálatas ele vai falar de sorte que não pode haver nem homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, porque todos sois uns em Cristo. Ele lança as bases de que o Evangelho é superior a todo e qualquer sistema que queira romper desigualdades. Você pode lutar por cotas, você tem a sua razão para isso, você pode lutar por auxílio financeiro, você pode ter as suas razões com isso, mas a partir do momento que você fraciona as pessoas por razões diversas que não o Evangelho, você pode conseguir mitigar alguns problemas, mas vai gerar ódio e revolta nas pessoas que são excluídas, talvez, dessa questão. Só o Evangelho é capaz de quebrar barreiras que nenhum espectro político, seja pela liberdade econômica, seja pela intervenção estatal, é capaz de fazer. E nós, como tolos, depositamos os nossos espíritos. Talvez você olhe assim: não, Paulo deveria fazer uma promulgação contra a escravidão. Olha que tolice seria. O cristianismo era uma religião nascente, mínimo, em termos de número de pessoas. 1/3 da mão de obra do escravo do Império Romano era escrava. Rebelar-se contra isso era pedir para ser aniquilado. A história mais clássica que você tem é Espartacus, né, que virou até filme, da rebelião de escravos contra o Império Romano, em que muitos foram aniquilados e os 6.000 sobreviventes, abre aspas, foram cuidadosamente crucificados. Botar plaquinha na testa, virar rebelião, fazer greve de fome ou qualquer coisa do tipo, não mudou o Império Romano. Mas tratar o funcionário com dignidade mudou o Império Romano. Ser obediente ao seu senhor mudou o Império Romano. Não matar os filhos ou não se vingar mudou o Império Romano. Mas isso aconteceu pelo poder do Evangelho, décadas ou séculos depois. Pare de querer enxergar o mundo de acordo com gente que não conhece o Evangelho, quer impor sobre você. As verdadeiras barreiras só podem ser quebradas por meio do Evangelho. O resto é aspirina para tratar o câncer da sociedade. Segunda questão que eu quero chamar a atenção à luz dessa exortação de Paulo, para aqueles que lidam principalmente com os senhores não crentes, você que é funcionário e lida com quem não é crente, você que vai começar a carreira,
Faça o seu trabalho bem feito para não envergonhar o Evangelho e busque a excelência em tudo o que você fizer para que o nome de Deus seja honrado. Faça bem feito para a honra e glória de Deus. Preste atenção, você que vai prestar vestibular, que está escolhendo a carreira. A maior mentira que venderam para vocês é esse negócio de fazer o que se gosta. Isso não existe. Aprenda a gostar daquilo que você faz por meio da excelência. A excelência leva a paixão. Paixão não gera excelência. Tá? Eu sou apaixonado por piano. Se eu vejo alguém tocando aqui, eu fico horas observando. Minha mão é pequena, eu sou trêmulo, é curto, o negócio é um desastre. Um cai-cai balão aqui sai com muito sofrimento. Não adianta eu ser apaixonado por piano. Adianta, caso eu queira, horas e horas e horas de esmero para que eu possa produzir. Essa semana eu estava lendo uma reportagem sobre os funcionários frustrados do Google. Cadê o Thiago? Cadê? Ele vai rir comigo aqui. Ah, tá lá. Ele vai rir comigo aqui, né? O Google ficou muito famoso no começo da década. Olha que lindo, gente. O escritório do Google tem escorregador. O pessoal fica lá jogando tênis de mesa. Bonito demais. Tem hidroterapia, olha que coisa bonita. Aí agora, essa geração do fazer o que se gosta, e achou que ia ficar jogando tênis de mesa o dia inteiro, quando tem a primeira reunião de resultados com o superior, né? Tem uma frase do Bill Gates, que não é do Google, é da Microsoft, mas é muito famosa, né? Se você acha que o seu pai exige mais de você, espere até você ter um chefe. Essa galera que acha que vai ficar jogando tênis de mesa o dia inteiro, na banheira, ou qualquer coisa do tipo, tá lá. Cheio de mimimi, isso não é vida. Eu vou sair do Google, pelo amor de Deus, isso é regime escravocrata, porque foram iludidos pelo fazer o que se gosta. Se todo mundo fizesse o que gosta, eu já falei isso daqui, né? Você não teria médico trabalhando no IML, né? Salvo alguma patologia. Eu não sei se alguém tem prazer, né, em algo desse tipo assim. Você não teria pessoas responsáveis pela coleta do lixo na cidade. Você não teria pastores do lado de cadáveres fazendo ofícios fúnebres. A vida não é assim. E o que deve nos motivar a fazer as coisas bem feitas é porque, mesmo instintivamente, talvez eu não gostando, e com certeza os servos aqui não gostavam da situação deles, mas quando eu faço bem feito, Deus é honrado pela excelência. Nunca se esqueça disso. Terceiro lembrete que eu quero trazer a você a respeito das aplicações do Evangelho. A sua identidade, ou quem você é, não é definido pela sua função de trabalho. Grave isso. Grave isso. Eu sei que quando alguém dá entrevista para a IPTV, aparece lá, né, fulano, engenheiro, fulano, dona de casa. Mas não é isso que você é. Quem define a sua identidade não são os parafusos que você aperta, ou os programas que você desenvolve, ou qualquer coisa, ou os milhões que você ganha no mercado financeiro. O que define a sua identidade é o seu encontro com Cristo. Você não é um novo trabalhador quando se aceita o Evangelho, você é uma nova criatura. Cristo passa a nos chamar pelo nome. E é isso que, abre aspas, alimenta o nosso ego e faz com que a gente siga para frente. Eu sei que o mundo tem uma escala das profissões do momento, das roupas, do dress code, né? Ou seja, qualquer coisa do tipo assim. De pessoas que são passíveis de desprezo, mas para nós no Evangelho, não é isso que faz com que nós durmamos e sejamos felizes. O que nos dá satisfação na vida não é o crachá, não é, né, a sala separada ou qualquer coisa do tipo. O que leva-nos a seguir em frente é que eu era um miserável pecador, Cristo morreu por mim e me fez uma nova criatura. Só o poder de Deus pode mudar teu ser, a prova que eu te dou, ele mudou o meu. Nova, não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Última aplicação para você. Ah, não, essa aqui é a penúltima. É a última. A maior escravidão que existe na vida de uma pessoa não é o trabalho subalterno, não é o salário baixo, não é o desprezo de terceiros,
Mas a maior escravidão que existe na vida das pessoas é a escravidão do pecado. Tem muito bilionário escravo do dinheiro. E tem muito assalariado mínimo que chega em casa e agradece ao Senhor, porque eu tenho família, eu tenho filho. A razão do meu viver não são os cifrões. A razão do meu viver não é a promoção do trabalho. A razão do viver é o meu Senhor. E mesmo que eu morra em condição degradante com aqueles que são maus, e existem pessoas más, judiando de mim, eu ressuscitarei livre. Irmãos, eu não falo aqui como alguém que despreza o sofrimento alheio. Né? Eu sei que existem patrões maus. Eu sei que existe gente que poderia pagar um salário maior e paga uma miséria que ele não conseguiria viver com aquilo que ele paga. Por outro lado, sei também que existem funcionários, né, que roubam material da empresa, chega atrasada, manda o outro passar cartão, garçom que cospe na comida do outro, caixa que rouba, sei de tudo. Tá? E não falo de um ponto de arrogância. Minha mãe trabalhou como empregada doméstica há muito tempo. E ela relatava situações que nós chorávamos juntos lá em casa. Mas as lágrimas não eram enxugadas com revolta, rebelião, palavrões ou qualquer coisa do tipo. As lágrimas são enxugadas com serviço ao Senhor. Alegria na mesa, gratidão pela comida que lá era colocada. Para encerrar o sermão, eu peço que você fique em pé e abra comigo em 1 Coríntios capítulo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 23 e 24. Nós vamos ler todos juntos. Eu peço aos músicos que já podem ficar a postos, que logo após a leitura nós cantaremos o hino Amor Perene, número 88 dos nossos hinários. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Nós leremos todos juntos os versículos 23 e 24, como aplicação e talvez, digamos, lição para a semana. E logo após nós cantaremos esse amor divino, que supera toda e qualquer opressão ou diferença social. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 23 e 24. Leiamos todos juntos a uma só voz, bem forte. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amém.